Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem fala é o Davi. Eu vou começar para vocês mostrando aqui o vídeo do Danilo Schneider, né? Depois eu recomendo que você assista lá. Mas a gente vai ver aqui um bom trecho desse podcast que ele fez com uma pessoa que trabalha com outros falecidos, tá certo? O nome é outro, mas por causa do algoritmo eu prefiro não citar. A pessoa falece e vai lá para esse lugar e elas cuidam, né? E elas têm muitas coisas a falarem, como a maioria das pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. Agora, para quem vai perguntar, Davi, por que é que o pessoal não fala sobre isso? Por que é tudo assim tão oculto, né? Tão ridicularizado quando alguém chega a falar? É justamente, meus irmãos, por conta que, hoje em dia principalmente, as pessoas só querem ouvir falar de coisa boa. O camarada é uma alma cebosa, tira meio mundo de vida, assalta, faz um monte de coisa ruim. Quando ele falece, a família dele não quer ouvir que ele tá lá no colo do capeta. A alma dele tá lá embaixo dançando rumba com o capeta. Não quer ouvir que ele vai arder nas chamas do inferno. Quer ouvir que ele já faleceu assim, dessa forma terrível, os pecados dele já foram perdoados, ele agora tá lá com Deus. Você vê isso com o artista o tempo todo, é a maior hipocrisia. O pessoal pega esse pessoal, né, que faleceu em festa traindo a esposa. A gente até citou um aqui há um tempo. Começa lá os fãs, né? Recorta a foto do cara, aí bota umas asinhas, bota ele no céu. E quando você fala a realidade, eles dizem o quê? Meu irmão, pior, às vezes você faz e ninguém sabe, né? É esse tipo de coisa. Então o povo não quer ouvir a verdade. E as pessoas que têm seu emprego ali, porque ao contrário do que a mídia passa, quem fala, que tem coragem de se expor, não está fazendo isso para ganhar grana, para ganhar dinheiro. Porque acontece o efeito oposto. A maioria das pessoas já foram, desde pequena, né, doutrinadas a ignorar o paranormal. Então, se você tem alguma seriedade, credibilidade, etc, etc, você começa a falar disso, acontece o efeito oposto. Charlatão, trambiqueiro, etc, etc. Então, meus irmãos, é isso, né? Então, agora que você entende um pouco do porquê é que você não vê outras análises dessa, casos desse, né? Pessoas que trabalham nessa área não vêm falar assim abertamente. Primeiro, a mídia também não dava espaço, hoje tem, mas mesmo assim são poucos os que têm coragem de expor isso. Mas conheci muitas pessoas da área da saúde, para eles já é normal isso aqui. Eles nem se surpreendem mais, porque eles veem isso o tempo todo. É uma coisa aí, eu digo, por que vocês não falam? Aí cada um tem o seu motivo, o hospital não deixa, posso ser demitido, etc, a família achar ruim e por aí vai, né? Então vamos ver aqui juntos, vamos lá. Mano, tem muita coisa pra gente falar aqui, mano, senão não vai dar tempo, mano. Nossa, o morto que batia a palma. Esse foi o menino... Se você fosse escolher um corte seu pra sair amanhã, 8 horas da manhã, qual você, de todos esses filmes que falou, qual que você acha que seria o mais top? O que batia a palma. É? Então vamos lá. O que batia a palma. Porque foi assim, esse menino, ele... Sabe esses meninos de região bem precária, mas que jogam futebol do cacete? E tinha um olheiro nesse dia, e ele foi escolhido. Só 4 pessoas sabiam que ele foi escolhido. Aí chegou no final, o cara falou, olha, você foi escolhido pra sair do Brasil, pá. E o moleque muito feliz, comemorou. Ele tinha uma namoradinha desde os 12 anos de idade. A mesma namoradinha, não tinha problema com ninguém. E ele falou pra mãe dele que ia comprar pão na padaria. Isso a gente sabe, gente, porque os agentes funerários contam tudo, conforme eu falei, né? Até a cor da calcinha de quem tá contratando, eles vê. Aí, porque eles são foda. Aí... ele foi comprar pão e não voltou. Ele foi espancado até a morte na esquina da casa dele pelos próprios meninos do time, com inveja que ele tinha sido escolhido. Caramba. Então foi uma morte muito violenta. Ele tava com o rosto desfiguradérrimo. Só para você entender aí, família, a gente que pesquisa o espiritual sabe que esse é o tipo de pessoa que, quando tem um falecimento desse prematuro, geralmente, né, quando não é muito contrida com Deus, geralmente essa pessoa tende a ficar perambulando. O espírito, né, não sei se algo toma forma também, eu ainda não tenho uma opinião fixa, mas seja lá o que for, se é algo que toma a forma da pessoa, ou se é o próprio espírito que fica vagando, aí eu deixo com vocês. Acontece isso, não sei se é porque a maldade que acontece com um caso desse, né, a pessoa perder a vida, ser uma pessoa boa e perder a vida por inveja de alguém, se isso abre uma fenda entre o véu, porque existe, né, um véu entre esse mundo e o mundo espiritual. Muitas pessoas teorizam, eu também acredito nisso,
que a diferença é poucos centímetros. Um tá sobre o outro, mas um não passa para cá nem para lá, a não ser quando alguém falece. E a diferença desses dois mundos é poucos centímetros. É por isso que a gente, quando enxerga às vezes o fantasma, ele nunca tem as pernas. Pode prestar atenção nisso. Não é porque de fato ele não tem as pernas, mas é porque tem essa diferença. E aí é porque a gente tá vendo se a gente estivesse visualizando algo que não tá aqui, mas que a gente tá vendo por essa brecha, por esse rasgo que tem, né? E aí eu não sei se é alguma criatura que passa para cá, as entidades, né? A gente sabe que tem. Eles atentaram o próprio Cristo, né? O diabo, pessoa chegou lá e tentou o próprio Cristo. Então a gente sabe que tem essas entidades. Então não sei se é eles que tomam a forma da pessoa por ter muita maldade envolvendo o falecimento daquela pessoa, ou se é o próprio espírito que fica vagando, né? Tem gente que teoriza isso também, que quando você tem um falecimento, principalmente de forma brutal, né, violenta, a pessoa fica vagando. Não sei se vocês já ouviram isso dos mais velhos, eu via muito isso aqui em Pernambuco, né, que você fica vagando até chegar o dia mesmo do seu falecimento. Então não sei o que é, mas algo sempre acontece. Então esse é o tipo de caso que deixa mesmo algo vagando aí com a forma da pessoa. Vamos lá, vamos ver isso aqui. É que ele tomou muita paulada, era um menino bonito. Aí nessa linha de investigação, ele descobriu que foi isso tudo e ele foi pra clínica. E você via, ele tinha uma... como eu posso dizer? Tem gente que chega lá com um aspecto bom, né? Faleceu, ok. Você vê que não sofreu. A gente foi fala aquela que não morte sofreu. sofrida. Tem gente que Descansou. chega com um aspecto que se fala, meu... Esse aí Esse sofreu. daí se retorceu. Tem uns que mordem a língua numa profundidade que a língua tá cortada no meio. Quando a gente consegue abrir, a língua tem um corte no meio, porque de dor, principalmente suicida. Suicida O rapaz que nós pegamos que se jogou do prédio foi assim. Depois eu falo E dele. depois teve aquele lá também do interior que se enforcou. Enforcou. Sempre com a língua cortada. Anota aí, gente. Esses dias, acho que tá com um ano, um pouco menos que isso, uma moça fez a mesma coisa. O namorado deixou ela, ela era apaixonada pelo cara, o cara tinha dinheiro, fazenda, com piscina, tudo. Eu não sei se era amor mesmo, mistura tudo. E aí o cara deixou ela fez isso, família. E é uma coisa terrível, né? Que também não se fala. A maioria das pessoas, e a gente tem o maior, né, respeito, mas o pessoal também só quer ouvir falar bem. Não, mas isso aí é bobagem. Mas não há crime, né, que seja pior do que quando você atenta contra o Espírito Santo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, não adianta vir com distorções. Esse é um pecado imperdoável no ponto de vista, né? Você atentar contra a sua própria vida no ponto de vista espiritual. A verdade é essa. Tem gente que não gosta, mas é a verdade, infelizmente. E esse, a gente fala que ele meio que não aceitou a morte, né? Porque que acontecia? Preparamos o corpo dele. Foi um corpo que foi extremamente difícil de preparar. Só que era um corpo aberto, extremamente fácil, vamos colocar assim. Só que tudo dava errado. A bomba parava de pegar, aplicava formol e não pegava de jeito nenhum e colocava mais formol. Ali aspirei muito ele, mesmo assim ele vazava. Foi um corpo horrível de preparar. Assim, demorado, né? Aí passei a AFA, que é um produto que a gente passa que queima, que tira os hematomas, muito. né? Tira os hematomas da pele. Ele ficou lindo. Assim, lindo. Deixamos ele preparado só para ornamentar dentro da primeira sala, que é de preparação. Tem a segunda sala de ornamentação. A terceira sala é para a família ver se tá ok, do jeito que eles queriam. A família não entra no laboratório. Tem família que pede, depois eu te conto isso. Tem família que pede, depois chora, se arrepende. Tem muito isso. E aí, eu estava na sala, eu deixei ele na sala de ornamentação e voltei pro laboratório. Só que aí tava fazendo um barulho esquisito e eu olhava assim pra cara da Michele. A Michele tava comigo. E a Patsa. E fazia assim. Toda hora que a gente saía pra fazer alguma coisa, fazia assim, ó. Aí a gente olhava, nada. Virava as costas. Eu falei, mas que porra é? Tem alguma coisa estralando, tem alguma coisa quebrando, tem alguma coisa errada dentro do laboratório. Esse barulho ficou do começo, desde a hora que o menino tava lá, até a hora que ele saiu. Ele saiu de manhã. Ele era barulho de palma. Sabe quando alguém quer chamar sua atenção? Aí fomos ornamentar ele estava vazando totalmente. Era um corpo magro, era um corpo que já tinha aspirado pra caramba, já tinha injetado. Refizemos ele novamente. Ele só parou na hora do velório. E essas palmas ficaram. A Michele saiu correndo, falou que não ia preparar nada. Que ela ia pedir demissão.
Que isso não... A gente dava as costas pra ele fazer barulho de palma. Você é louco. E a gente ficava olhando pra ele e não fazia nada. A gente virava as costas e ele não fechava o olho. Nem com cola. Não fechava? Não, ele só fechou o olho quando a mãe dele chegou. Ela conversando com ele, ela entrou nessa sala que eu te falei que é a terceira, que ela queria ver ele primeiro. Ela se desesperou, chorou muito, abraçou ele. Aí ela, conversando com ele, foi, né? E ela fechou o olho dele, não precisou nem de cola. Por isso é que tinha, né, a igreja da extrema-unção, todo esse tipo de coisa, meus irmãos, porque esse conhecimento, ele foi perdido. As pessoas ficando cada vez mais materialistas e físicas, elas não entendem que existe todo um lado espiritual. Até esse tipo de coisa, meus irmãos, acontece porque muitas vezes existe muita coisa ruim ao nosso redor. É por isso que é importante, e Jesus Cristo falou isso, deixou claro, né, que a nossa luta não era contra a carne, era justamente contra essas posteridades. Elas estão aqui ao nosso redor. A gente não vê, mas sofre todas as consequências de ter isso, né? E se você não tiver com a sua fé, se você não é uma pessoa que é acostumada a orar quando acorda e esse tipo de coisa, você fica mais vulnerável a esses ataques, né? Por isso se revista da armadura de Deus. Aí, cadê a armadura para vestir? Não tem. A armadura é a sua fé, né? E você vê realmente esse tipo de coisa, eu já falo até brincando isso, né? Quando a pessoa diz assim, não, parece que eu pisei em rastro de corno, velho, tudo que eu faço dá errado, eu vou arranjar um emprego, aí tenho que estar lá, saio cedo de casa, aí o ônibus enguiça no meio, eu pego um engarrafamento e sempre dá errado alguma coisa pra mim, parece que é pra eu ficar nessa situação. E existe, família, existe. Nós temos também aquele caso de, eu acho que é de Jó, né, o nome, que o próprio capeta, né, ficou atentando ele o tempo todo, e quando Deus mostrou, esse é meu servo fiel, e ele disse, não, ele é fiel porque tu dá tudo a ele, eu quero ver se ele tivesse numa situação ruim. Então todos nós somos testados, meus irmãos, o tempo todo, né? Aí muitas vezes as pessoas até que não entendem, criticam Deus, não é porque Deus fez esse acordo, parece que estava fazendo um joguinho, uma disputa de ego, mas não, aquilo ali é pra gente entender como funciona isso aqui, essa vida é passageira, a gente tá em teste aqui. Então muitas coisas a gente precisa passar, que é para ver a nossa reação, né? Dizem que quando você vai fazer uma espada, né, que coloca o aço no fogo, você deixa o aço ali no fogo por muito tempo e o cara vai batendo nele até ele ir criando aquela forma mesmo de espada, né? E aí quando é que ele sabe que tá bom? Veja, a espada fica no fogo e fica levando martelada, tá. Quando é que ele sabe que ficou bom? Quando ele consegue ver a própria imagem dele. Eu chego a me arrepio quando eu lembro disso. Então todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? A imagem e a semelhança de Deus. Só que a gente precisa passar por algumas coisas para que realmente a gente crie essa aparência. A gente tem o potencial, né, para ser, mas a gente precisa passar por alguns testes, por algumas coisas, para que a gente realmente consiga essa imagem. Então, meus irmãos, é isso, né? Se você tem alguma experiência desse tipo, deixa aí. Esse vídeo até caberia no canal 1. Só que, como eu nunca mais postei, já tô com dor nas costas, tô ficando velho mesmo, família. Ai. Como eu nunca mais postei lá, eu deixei quieto, né? Eu postei aqui mesmo. Mas, enfim. Depois eu vou postar lá. Família, daqui pra segunda-feira, se Deus quiser, eu tô dando notícia boa a vocês, daqui pra terça-feira, tá certo? Mas é isso. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço. A gente segue juntos e fui. Ah, lembra aí de assistir o podcast completo lá no canal Danilo Snyder, tá certo? Fui!